Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos nós, não é verdade? Olha, estou passando aqui rapidinho para falar para vocês. Nós vamos soltar um vídeo. Mas antes, eu quero falar para vocês, compartilhe os vídeos, compartilhe com seus amigos, tá? Dá um joinha. Se não gostou, é claro, né? Mas eu creio que você vai gostar, né? Somos amigos, somos irmãos, somos companheiros. Então vai, compartilha, se inscreva. Tá vendo? Assim, vermelhinho, vem escrito embaixo assim do vídeo. Aí você se inscreve, é muito importante. E aperte aquele sininho que tem um chapeuzinho para poder estar sendo avisados, né? De quando sempre que a gente põe vídeo, tá bom? Eu tô esperando e vamos combinar, hein? Vamos combinar mesmo. Dá um joinha, hein? Olá, hoje vamos falar de um tema, começar a falar de um tema que é o batismo. Porque nós temos muito tipo de batismo, mas nós não percebemos, né? A palavra de Deus diz que há um só batismo. Na Bíblia vem dizendo que há um só Deus, né? Uma só fé, um só batismo. Mas nós vemos no sistema, né, o batismo que, como está escrito lá em Marcos, né, 16, 15, que é preciso se batizar, né, quem crê está salvo e quem não crê está condenado. Nós precisamos esclarecer, meditar na palavra, né? Falamos sempre que texto sem contexto é pretexto, né, para a heresia. Sabemos que lá em Marcos 16, 15, vamos lembrar que Marcos, o livro de Marcos, é do capítulo 16 até o versículo 8, né, o original. O resto foi o quê? Acrescentado. Então, no versículo 16, quando fala sobre se for batizado está salvo e quem não crê já está condenado, é uma deixa que o autor pega das palavras de Jesus quando falava lá da doutrina que ele estava doutrinando sobre Mateus 24, sobre a derrubada do templo, né? Do templo de pedra. Então, ali no Marcos 16 está falando salvação, né? Se salvar de lá da quando no período que fosse derrubado o templo, né? Que viria, né, a confusão, as guerras iriam ser quebrado, como foi quebrado no ano 70 depois de Cristo. O templo foi quebrado, né, pelos romanos, pelos soldados romanos, teve aquela destruição do templo, que foi profetizado por Jesus lá em Mateus 24. Porque ali foi o quê? A justiça feita do Filho do Homem, né? Jesus de Nazaré. Mas ali veio, né, Jesus Cristo, né? Porque Jesus, homem, não iria reencarnar, né? Então ele prometeu que viria e veio como Jesus Cristo para fazer o que? Justiça da palavra empenhada. Então ali foi destruído. E ali acabou, né, a liderança do templo de pedra e começou a vigorar aquilo que Jesus veio trazer para nós, né, que é o reino, né, de Deus, ali o reino espiritual, né, que Jesus pregou o tempo todo, mas que não se atentaram e até hoje, nos dias de hoje, né, muitos não conseguem assimilar que a doutrina, né, de Deus é trazer para nós a vida eterna, né? Ele disse lá, né, a palavra diz, estragada foi a morte, né? Nós temos agora a vitória porque nós renascemos com Cristo. Cristo foi o primeiro, né, a ressurgir, a voltar, né? Jesus, né, foi ali crucificado e ele falou, né, liderou ali com os discípulos e ensinou, falou que voltaria. E é claro que não acreditaram. E mesmo depois, Jesus voltou e estava ali, né,
as mulheres estavam ali chorando e ele consolou elas. Depois ele foi andando, falou, disse a palavra que ele falou com mais de 500 pessoas, né? Ele falou com Pedro e comeu peixe. Ele então ali ele mostrou para todos aqueles que ele conviveu, né, sobre tudo aquilo que ele ensinava, que ele pregava, porque o nosso Deus, a doutrina, a obra é falar do nosso corpo espiritual. Não é desse corpo que nasce só uma vez e vai voltar para o pó, né? Vai ser destruído. Mas Deus, ele trata do corpo espiritual. O tempo todo, né? A palavra trata do corpo espiritual, do nosso eu espiritual, né? Que através agora da cruz, que nós estávamos mortos, né, no delito em Adão, mas agora, né, está lá em Romanos 8, procurou ler Romanos 8, Romanos 5 também, que, né, nós fomos justificados, né, Deus levou sobre si, né, tudo, todas as dores, todos os nossos delitos. Então, Romanos 8 diz que não há mais nenhuma condenação. E também falamos também sobre o pecado, lá em 1 João, né, fala sobre quem não tiver pecado, né, que atira a primeira pedra, alguma coisa assim, né, que está pecando, se fala que não tem pecado, pois nós não temos pecado mesmo, porque nós nascemos depois da cruz, nós nascemos a nova criatura, né? Nós erramos o alvo, às vezes, e nós pagamos, né? A palavra de Deus diz assim, lá em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, o que eu me plantar vai colher. Então nós vivemos a era da colheita do que nós plantamos, né? Mas pecado não, porque pecado é transgressão da lei. Nós não vivemos, não nascemos no tempo da lei, né? Esta palavra de lei, a transgressão da lei, esses ensinamentos foi para judeus, foi para Israel, para aqueles que viveram no tempo, né, da lei, não é verdade? Então, esse chamado para ser nova criatura, porque mas nós nascemos já sendo nova criatura. Em 1 Coríntios 10, está escrito assim, nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado de batismo. Batismo não é só mergulhar em água, né? Sabemos, a palavra diz assim, que João batizava, né, com água, mas o Espírito Santo, né, já é um novo tipo de batismo. Então, há vários tipos de batismo. Então, diz que há um só batismo para nós, para a nossa saúde espiritual, há um só batismo, que é no Espírito Santo, né? João, ele batizava nas águas, porque ele tinha aquele costume daquele segmento que ele seguia, né? Comia mel, andava nos matos. Então, quem entrava para a seita, né? Para aquele dele, então, tinha que mergulhar lá no Rio de Jordão. Era uma coisa deles, né? Um costume deles. Então, acho que era o costume dos essênios, né? Então, ali havia aquele batismo. Então, ele batizava para arrependimento. Como Jesus veio cumprir a lei, Jesus, né, ele se fez batizar por João, não é verdade? Mas Jesus não tinha do que se arrepender, não é verdade? Mas ele veio porque ele veio cumprir, né? Ele veio ser obediente a tudo aquilo que eles viviam, mas ensinar eles a progredir, a ir para frente, né? A prosseguir para o alvo, que é a soberana vocação, o quê? Em Cristo, né? Ali ele veio ensinar, ali sair daquele costumeiro, daquelas tradições, daqueles rituais, daquelas coisas, né? Daqueles rudimentos, né? Rudimentos, mas sair para o quê? Para a graça de Deus, né? Para a graça de Deus, né? Como Paulo falou, que a graça bastaria, né? E assim nós também temos que falar
mas falar de coração, que a graça de Deus nos basta. Então, muitas das vezes, nós lemos, mas não acreditamos, porque nós fazemos, às vezes, de outra forma, né? Então, um sistema, ele lê que João que batizava com água, né? Mas o Espírito Santo que é o verdadeiro batismo em nossas vidas. Mas, assim mesmo, ele expõe como um verdadeiro, né, ali aquela tradição do batismo nas águas, né, mas não explica que é apenas para mostrar, né, do homem para o homem, é uma coisa humana, né, para Deus não faz parte, né, do seu objetivo, da sua obra, que a sua obra é espiritual, não é carnal. Então, batismo é o quê? Mergulhar, né? A gente mergulha. Então, aqui nesses versículos de 1 Coríntios 10, né? Aqui fala de um povo que mergulhou, né? Ali naquela andança na lei de Moisés, né? Naqueles rudimentos. Então, versículo 2, isso poderia ser chamado que seu batismo, batizados tanto no mar como na nuvem. Tá vendo? Na nuvem também se batiza. O que é batizar? É mergulhar. Então, nós mergulhamos o quê? Na palavra. Então, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, nós mergulhamos. Nós que acreditamos, né, na palavra de Deus, né? Efésios 1:13, né? Nele que agora nós estamos, né? Pelo ouvir a palavra, não é por rudimentos, não é por regras, não é por costume, por tradição, por isso, por aquilo, é por ouvir a palavra, né, da videira verdadeira, claro, né, porque há muitas videiras. Então, versículo 3 diz assim, e por um milagre todos comeram da mesma comida, o que é espiritual, tá vendo? Então, o que Deus trata na nossa vida é a nossa vida espiritual, o alimento é espiritual, né? Então, tudo o que Jesus faz, né? Jesus Cristo fez e faz, né? Porque Hebreus lá diz 13:8 diz que ele é o mesmo, né? É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós estamos o quê? No eternamente, não é verdade? Então, nós temos que não só ler a palavra, mas absorver, né, no ouvir e na prática, né? Porque nós ouvimos muitas coisas, mas nós praticamos de formas o quê? Diferentes. Então, nós estamos na graça, no amor de Deus, mas muitas das vezes nós vivemos de costumes humanos, de costumes de judeus. Nós que somos de depois da cruz, nós que nascemos, né, já nesse novo e vivo caminho, às vezes vivemos de costumes, de tradição, mas nós que somos obedientes a palavras, vamos continuar, né, a olhar para esse Deus maravilhoso e pela fé. Hebreus 11:6, é preciso nós crermos, né, de verdade. Se a gente crê na palavra de Deus, a gente assimila a palavra de Deus, a gente pesquisa, e a gente não só absorve, como a gente ensina a palavra de Deus, porque ele disse, ide e pregai, né? Ide e pregai. Então ele disse, pregai em tempo e fora de tempo, né? Nós temos que cumprir o nosso ministério, seja lá como for, aonde for, mas temos que aproveitar todas as oportunidades. Amém? Nós lemos ainda no versículo 4, né? E beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Agora preste atenção, estamos falando lá do tempo do deserto, do Egito. Cristo estava com eles, porque Cristo é o Espírito Santo, que Deus de sempre, né? Deus de sempre esteve com o seu povo exclusivo, guiando, né? Trazendo toda a cobertura em todas as áreas de nossa vida, nos protegendo.
Aqui não está falando de Moisés, não está falando de Faraó, não está falando de Jesus de Nazaré, está falando de Cristo. Cristo estava lá com eles como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. Né? Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más como eles fizeram, porque sempre estavam fugindo para a idolatria, né? Sempre, assim como até nos dias de hoje, nós sempre estamos fugindo para idolatrar a homens, idolatrar instituições, idolatrar fulana, ciclana, ciclano, mas nós temos sempre que olhar para o alto, de onde nos vem o socorro, né? Nem adorar ídolos como alguns deles adoraram. Sempre dá aquelas fugidinhas, né? Sempre dá tradição. Quando a gente procura priorizar tradição, costumes, nós estamos sendo idólatras, né? Estamos fazendo costumes de quê? Costume de homens, né? Costume de judeus, costume do povo de Israel. Nós ignoramos o amor da cruz, muitas das vezes, né, que já foi estabelecido, já foi consumado, para viver de tradição, para viver de costumes, de rituais, né, de um povo passado, que nós temos que entender como história, não como doutrina. É difícil do povo entender isso, né? História, uma coisa, doutrina é outra, né? Como Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo, é história. Lucas, por exemplo, ele foi um pesquisador, né? Ele nem andou com Jesus, ele pesquisou e ele escreveu lá o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. É história, é livros históricos. Então, temos que ler, entender, discernir a palavra. Versículo 7. Nem adorar ídolos como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para o quê? Para dançar. Para dançar. Não pratiquemos a imoralidade, né, sexual, como alguns deles fizeram, né? E 23 mil caíram mortos num só dia. E não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas cobras. Né? Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o seu anjo destruidor. Anjo destruidor. Né? Então, nós não devemos nos queixar, nós não vamos ficar falando isso, questionando a palavra de Deus. Nós temos que assimilar, né? Entender a palavra de Deus e não questionar a palavra de Deus, porque costumamos, às vezes, questionar, dependendo de quem esteja falando, né? Nós questionamos. Nós temos que olhar para a palavra, está escrito, nós temos que entender o contexto do que está escrito. Foi escrito em que tempo, em que cultura, para quem, por quê? Né? Temos que entender o contexto dos textos para não pecarmos, né, contra a palavra, contra o Espírito. Né? Que a palavra de Deus diz que você pode pecar contra a carne, mas contra o Espírito. Né? Então, é temeroso, né? a gente não absorver a palavra do bem. E a palavra do bem é essa que nos alimenta, mas com um alimento sólido, com um alimento verdadeiro. Né? Lá em Hebreus, parece que 5, versículo 12, me parece, está escrito que o povo quer viver a vida inteira de leitinho e quer também ensinar só leitinho, não quer ir para frente. Nós temos que ir para frente, sim, comer comida sólida, comida verdadeira. É isso, assim, a nossa cobertura é espiritual e não carnal. Amém? Não esqueçam de dar o joinha,
Se não gostou, né? Aí, mas eu creio que estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então vamos dar o joinha, vamos compartilhar com outros essa palavra, né? O oráculo do céu, a graça revelada, a graça de Deus, né? Que é Jesus Cristo, né? Que é o amor da cruz. Então vamos aqui no canal se inscrever, né? Vamos passar para outros, vamos nos inscrever, apertar o sininho aí para estar recebendo nossas mensagens. Vamos compartilhar, vamos dar o joinha, vamos curtir, vamos combinar, hein?